Olá, meu nome é Otávio Pontes, eu sou neurologista, docente da USP de Ribeirão Preto. Nós vamos falar um pouco para vocês hoje sobre o atendimento ao paciente com AVC hemorrágico, né? Essa condição tão grave, né? E que felizmente sofreu uma verdadeira revolução nos últimos anos no seu tratamento. Bem, vamos começar com o caso clínico, né? Então, um paciente de 60 anos com antecedente de hipertensão arterial sistêmica, etilismo e fibrilação atrial em uso de losartana, hidroclorotiazida e um anticoagulante oral, apresenta um quadro súbito de hemiparesia direita e disartria enquanto assistia um jogo de futebol na televisão. Os familiares perceberam rapidamente que o paciente está com um quadro grave, né, e ligaram rapidamente para o SAMU, tomaram a conduta certa, né? Ligaram imediatamente para o SAMU, que chegou após 50 minutos. Na avaliação inicial, do paciente, ele estava com a PA de 230 por 140, uma glicosimetria normal, então o SAMU, obviamente, avaliou os sinais vitais do paciente, avaliou a glicemia para descartar a hipoglicemia, porque a hipoglicemia simula o déficit neurológico focal, pode simular AVC, né? O paciente estava sonolento, porém respondia a chamado, que é chance de cefaleia explosiva. Tá? Ele teve um episódio de vômito e não, ao exame ele apresentava uma hemiparesia direita e hipoestesia direita, disartria com um NIH de 14. Então, diante desse quadro, né, de sintomas neurológicos focais de início súbito, descartada a hipoglicemia, o SAMU, né, os profissionais do SAMU imediatamente suspeitaram de um AVC e esse paciente foi prontamente encaminhado para um pronto-socorro que tinha uma tomografia e um protocolo de AVC para avaliação especializada, né, da neurologia. Esse paciente foi corretamente encaminhado para esse hospital terciário, para a UE, e foi prontamente admitido e levado pela ambulância. Na chegada, a equipe da neurologia já estava na porta do hospital, acolheu o paciente na ambulância e, como ele estava estável, e clinicamente o quadro clínico era sugestivo de AVC, ele foi direto da ambulância para a tomografia, né? Então, muitas vezes esses pacientes são levados para a tomografia, a gente vai na expectativa de ser um AVC isquêmico, né? E fazer trombólise e tal, e de repente faz uma tomografia e o paciente tem uma hemorragia cerebral, né? E muitas vezes, acontecer nesse momento é que a equipe ficava meio decepcionada, né, desestimulada, né, e por muitas vezes pedia, vamos pedir avaliação da neurocirurgia, né, o paciente ficava lá, na verdade, sem, aguardando a avaliação da cirurgia, sem ter muito mais o que fazer por ele, né. Mas, felizmente, esse quadro mudou e isso não é mais admissível porque a AVC hemorrágico também tem tratamento, e o que a gente vai discutir hoje com vocês é que é fundamental que a gente mantenha, né, a atenção e a equipe, a priorização de atendimento a esse paciente que é tão grave na fase aguda, na emergência, para evitar que ele tenha deterioração neurológica subsequente, tá? Então, felizmente, nós temos agora intervenções que têm alto grau de evidência, para melhorar o prognóstico e a evolução desses pacientes com AVC hemorrágico, né? Então, o AVC hemorrágico é um subtipo de AVC, é responsável aí por 15 a 20% dos casos de AVC, e tem uma incidência aí de 10 a 100 casos por 100 mil habitantes, mais comum em homens do que em mulheres, também mais comum em latinos, né, em negros e em japoneses, em asiáticos em geral. E é o subtipo de AVC de pior prognóstico, né? Tem uma mortalidade próxima aí de 65% em um ano, de até 65% em um ano. Então, quadro geralmente dramático, né, com uma alta, elevada taxa de mortalidade. Tá? Entretanto, é importante destacar que é um subtipo de AVC, talvez, que tenha um dos, uma das, ah, um dos fatores de risco mais modificáveis, né? Então, é possível reduzir em quase 90% o risco de AVC com o controle dos fatores de risco modificáveis, né? Com destaque aí para a hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão é não só o principal fator de risco para AVC, como disparado o principal fator de risco para o subtipo hemorrágico do AVC ou AVC hemorrágico. Cerca de até 56% do risco de AVC hemorrágico está relacionado à hipertensão arterial sistêmica. Então, quanto pior o controle da pressão arterial na população, maior o risco de AVC, e quanto mais descontrolada está a pressão no indivíduo, maior o risco desse AVC ser hemorrágico. Tá? Então, é fundamental o controle pressórico na prevenção primária e secundária de AVC hemorrágico. Além da hipertensão, é importante destacar o sedentarismo, né, o estresse, a alimentação, a obesidade, né, o uso excessivo de álcool, o abuso de álcool e o tabagismo, que também são fatores de risco modificáveis para AVC hemorrágico. Tá? A gente divide didaticamente, gente, os AVCs hemorrágicos em dois grandes grupos, né, em termos de etiologia. As hemorragias primárias, que são aquelas decorrentes de uma doença de pequeno vaso que levou a um sangramento no cérebro,
seja por uma arteriopatia hipertensiva, né, que a gente chama de arteriolosclerose, é uma doença, vasculopatia hipertensiva, que mais comumente leva a hemorragias mais profundas no cérebro, né? Ou a um quadro também, uma doença de pequeno vaso muito prevalente no nosso meio, chamada de angiopatia amiloide cerebral, que é uma doença em que existe acúmulo de uma proteína no cérebro, o beta-amiloide, é o mesmo beta-amiloide da doença de Alzheimer, só que enquanto na doença de Alzheimer esse beta-amiloide se acumula em placas, né, próximas dos neurônios, levando à morte neuronal, aqui ele vai se acumular em placas na periferia nos vasos sanguíneos, levando ao enfraquecimento da parede desses vasos e aumento do risco de ruptura e sangramento cerebral, além de doença de pequeno vaso. Então, é uma doença, uma vasculopatia do idoso, tá? Geralmente acima de 50, 55 anos. Existe um acúmulo progressivo dessas placas de beta-amiloide em torno dos vasos sanguíneos que leva a um risco de sangramento na periferia do cérebro, hemorragia lobar, né? E ou no espaço subaracnoide ou nos hemisférios cerebelares, tá? Então, juntos, a hipertensão, a angiopatia amiloide e as doenças de pequeno vaso são responsáveis por até 85% das hemorragias cerebrais. Mas é importante entender que até 15% das hemorragias cerebrais são secundárias a uma doença estrutural do cérebro que levou ao sangramento, seja por uma malformação arteriovenosa, que é uma comunicação anômala entre uma artéria e uma veia do cérebro, que leva a uma arterialização da pressão da veia, né? E essas veias que ficam, então, com pressão arterial, elas começam a dilatar. Vocês sabem que as veias não têm parede muscular, né? Elas começam a dilatar progressivamente, progressivamente, até que elas podem romper, levando a uma hemorragia cerebral, muitas vezes catastrófica, tá? É a malformação arteriovenosa cerebral propriamente dita. Existe ainda o aneurisma cerebral, que é uma alteração, uma disfunção da parede da artéria cerebral, que leva a uma dilatação sacular, muitas vezes sacular ou fusiforme, né? E essa dilatação pode subitamente romper, levando a um extravasamento do cérebro. Então, os pacientes se apresentam com uma cefaleia explosiva de início súbito, com déficit neurológico focais, né? Muitas vezes a apresentação clínica de uma MAVE ou de um aneurisma cerebral já é a ruptura, né? E o quadro clínico típico é uma cefaleia explosiva de início súbito. Então é importante lembrar sempre de investigar AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoide, nesses pacientes que têm uma cefaleia explosiva de início súbito, né? Angiomas cavernosos, que são malformações das vênulas do cérebro, que levam a um risco de epilepsia também, e também de hemorragia cerebral. São condições que podem ter até uma herança autossômica dominante, né? A trombose venosa cerebral, que é uma trombose das veias do cérebro, que pode levar à hipertensão intracraniana ou levar a uma congestão venosa e uma transformação hemorrágica de infarto venoso, com sangramento cerebral, geralmente bilateral ou na corticalidade do cérebro, dependendo da localização da trombose, da extensão da trombose venosa cerebral, né? Então, uma causa da trombose venosa cerebral pode se apresentar como hemorragia intracerebral, né, como uma das suas formas de apresentação, tá? Lembrar ainda de neoplasias intracranianas, sejam tumores primários do sistema nervoso central ou metástases por sistema nervoso central, podem levar a sangramento cerebral, né? Coagulopatias, né? Vasculites, inflamações das veias, das artérias do cérebro, né? Uso de cocaína, crack, anfetamina, transformações hemorrágicas de AVC hemorrágico, trauma craniano, todas são causas de hemorragia cerebral. As hemorragias não traumáticas são chamadas de hemorragia espontânea cerebral ou AVC hemorrágico, tá? É, ainda um pouco mais sobre a angiopatia amiloide cerebral, né? Essa condição que é uma doença em que existe acúmulo dessa proteína normal, beta-amiloide, na parede dos vasos do cérebro, na periferia do cérebro. O diagnóstico diferencial, o diagnóstico, na verdade, de certeza só vem numa biópsia cerebral ou através da necrópsia, mas existem critérios para o diagnóstico presuntivo aí, né, possível, provável de angiopatia amiloide baseado nos achados de neuroimagem, sobretudo da ressonância cerebral. Então, a presença de hemorragias lobares, ou microhemorragias cerebrais, doença de pequeno vaso, de localização lobar na periferia do cérebro, são os critérios diagnósticos. Esses pacientes podem se apresentar, além de macrohemorragias cerebrais, podem ter microhemorragias cerebrais, que são esses pequenos sangramentos aqui que a gente consegue flagrar somente, muitas vezes na ressonância magnética, porque a ressonância, a tomografia, esses hemorragias não aparecem. São pequenas hemorragias, microhemorragias de menos de 5 milímetros cerebral que
que aparece nas sequências ponderadas em artefatos de suscetibilidade pelo ferro, né? Aqui na ressonância, como o gradiente eco ou SWI. Essas sequências mostram muitas vezes assim, essas hemorragias na periferia do cérebro, chamadas de microhemorragias, tá, lobares, que são típicas da angiopatia amiloide. Podem acontecer também hemorragias microhemorragias profundas, mas aí são mais comuns na hemorragia na vasculopatia hipertensiva, né? Outras causas, outras manifestações da angiopatia amiloide, a hemorragia pode acontecer na angiopatia amiloide no espaço subaracnoide cortical, e esses pacientes podem ter impregnação desse conteúdo hemático aqui no córtex cerebral, dando esse achado chamado de siderose cortical superficial, né? Esses pacientes podem ter esses achados, e muitas vezes essas lesões hemorrágicas na corticais podem levar à irritação sanguínea, irritação do córtex cerebral, e há fenômenos transitórios que parecem crise de enxaqueca com aura, né? A gente chama de ataques amiloides. Isso muitas vezes podem ser confundidos com ataques isquêmicos transitórios. Então, cuidado com esse paciente idoso que começa a ter, né, crise de aura, de enxaqueca com aura na idade idosa, né, já idade avançada. Na verdade, esse paciente, em vez de enxaqueca com aura, pode estar tendo esses quadros de ataques amiloides por siderose cortical superficial ou por hemorragia subaracnoide aí relacionada à angiopatia amiloide, tá? Além disso, os pacientes com angiopatia amiloide podem ter doenças marcados, achados sugestivos de isquemia, né, doença pequeno-vaso isquêmica, como essas hiperintensidades de sinais multifocais nos centros semiovais, ou dilatações de espaços perivasculares aqui, com esse aspecto tigroide nos centros semiovais, tá? Esses são achados também que entram no critério de Boston para o diagnóstico presuntivo de angiopatia amiloide cerebral, certo? Bem, gente, a apresentação clínica do AVC hemorrágico é muito parecida com o do AVC isquêmico. Na verdade, a única maneira de fazer o diagnóstico de certeza, diagnóstico diferencial entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, é fazendo um exame de neuroimagem, uma tomografia ou uma ressonância magnética, tá? Mas alguns achados na apresentação clínica sugerem mais AVC hemorrágico. Por exemplo, rebaixamento precoce do nível de consciência, uma cefaleia explosiva na apresentação, sinais precoces de hipertensão intracraniana, né, vômitos, aspiração, alterações no eletrocardiograma, como supra-DFCT, apiculamento de onda T, inversão de onda T, né, hipertermia, rigidez nucal, hipertensão severa, o paciente com AVC hemorrágico muitas vezes chega no pronto-socorro com uma pressão de 240 por 120, né? Crises convulsivas na apresentação e uma deterioração neurológica precoce e rápida, né? Então, esses achados são mais comuns no AVC hemorrágico, mas também podem acontecer no AVC isquêmico. Então, o diagnóstico diferencial de certeza só vai ser feito entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico através de um exame de tomografia ou de ressonância magnética. A importância de levar o paciente com AVC, com suspeita de AVC, para um hospital que tenha tomografia ou ressonância e um protocolo de AVC, né? Esse atendimento do paciente com AVC hemorrágico tem que ser feito com prioridade, né, como através de protocolos bem treinados e estabelecidos no hospital, como um pit stop de Fórmula 1, né? Então, essa abordagem inicial tem que ser feita em menos de 10 minutos, o paciente vai ser avaliado, um ABC, os sinais vitais, né, oxigênio, via monitorização, né? Esse paciente tem que ser feita uma glicosimetria capilar para descartar a hipoglicemia, porque a hipoglicemia simula déficits neurológicos focais. Vão ser obtidos exames laboratoriais, que são prontamente encaminhados para o laboratório, então, hemograma, eletrólise, função renal, exames da coagulação, tipagem sanguínea, né? A gente vai rever a história, a forma de apresentação do déficit, se foi súbito, né? Determinar o melhor possível o horário de início dos sintomas, né? é, Fazer o exame físico direcionado para os déficits neurológicos focais, aí, e de preferência utilizando escalas padronizadas como a escala de AVC-DNIH, e solicitar o exame de neuroimagem e avaliação da equipe da neurologia e do time de AVC, tá? A escala de AVC-DNIH é uma escala muito importante nessa avaliação na fase aguda do AVC, que ela permite que a gente quantifique de forma reproduzível, né, a escala, o déficit neurológico na fase aguda do AVC. Então, essa escala não foi feita para neurologista. Qualquer profissional de saúde com treinamento e certificação na escala pode e deve aplicar essa escala para quantificar o déficit neurológico na fase aguda do AVC. Essa versão foi a versão que nós validamos aqui no Brasil, num estudo em colaboração com o grupo do professor Jean Maria Oliveira na Bahia, né? E vocês podem ter acesso à certificação
na escala do AVC do NIH através desse link aí do nosso site, neurovascular.fmrp.usp.br. Lá vocês vão encontrar um link para fazer treinamento e certificação na escala do AVC do NIH de graça, tá? Isso pode ser feito em 1 hora, com uma conexão boa de internet. Essa escala vai de 0 a 42. Quanto maior a pontuação, mais grave está o paciente, e ela pode ser aplicada em poucos minutos para quantificar o déficit neurológico na fase aguda do AVC, tá? Um outro ponto crítico, né, nessa avaliação inicial do paciente com AVC, obviamente, é o exame de neuroimagem. A tomografia é o divisor de águas, ela é que separa o AVC isquêmico do hemorrágico, e esse exame ele é muito sensível para a detecção de hemorragia cerebral. A hemorragia aparece, né, o hematoma cerebral como uma bola branca dentro do parênquima cerebral, como vocês estão vendo aqui, né? Aqui um hematoma, esse sangue fica branco por causa do cálcio, né? Esse sangue no AVC hemorrágico ele vai estar no parênquima cerebral, no espaço subaracnoide ou no espaço interventricular, como aqui nesse caso, tá certo? Isso para diferenciar o AVC hemorrágico de um outro tipo de hemorragia intracraniana, que a gente não chama de AVC hemorrágico, que são as hemorragias subdurais, os hematomas subdurais e epidurais. E são hemorragias traumáticas que são intracranianas, mas são entre os folhetos da dura mater. Então, a gente não costuma incluir o hematoma subdural e epidural dentro das hemorragias, do AVC hemorrágico, tá? São hemorragias extraaxiais e geralmente de natureza traumática. Bem, alguns achados na tomografia são importantes e têm mau prognóstico na evolução dos pacientes. Então, por exemplo, quanto maior o volume da hemorragia, pior o prognóstico do paciente, né? A presença de hemorragia intraventricular também agrava o quadro, pelo risco de hidrocefalia e hipertensão intracraniana. Localização infratentorial, então, uma hemorragia no tronco cerebral tem um pior prognóstico. Hematomas que têm marcadores de risco aumentado de expansão, né, subsequente, e, obviamente, edema cerebral e efeito de massa, né? É importante salientar que é possível quantificar o volume dessa hemorragia na beira do scanner, né, da tomografia. Olhando a tomografia, você escolhe o corte em que o hematoma tem a maior área, né? Você traça o maior diâmetro desse hematoma em centímetros, multiplica pelo maior diâmetro perpendicular e pelo número de cortes em que o hematoma aparece, vezes a espessura do corte em centímetros. E aí você vai ter A, B vezes C dividido por 2, você vai ter uma estimativa do volume do hematoma. Essa é a forma de Cotari, tá? Aqui um exemplo, né? Você conta 6 cortes que o hematoma aparece, pega os dois diâmetros, multiplica um pelo outro, pelo C, divide por 2, você tem o volume da hemorragia, né? Um outro aspecto importante que a gente precisa entender é que muitos desses pacientes que chegam com AVC hemorrágico, eles não tiveram um sangramento na cabeça. Os pacientes na fase aguda do AVC, muitas vezes estão sangrando na cabeça nesse momento. Então, até um terço dos pacientes com AVC hemorrágico que chega com hematoma cerebral pode ter uma expansão subsequente do hematoma nessas próximas horas. E é possível, muitas vezes, evitar que essa expansão aconteça, controlando algumas variáveis fisiológicas, né? Intervindo rapidamente para evitar essa expansão desse hematoma, né? É possível perceber quais são esses pacientes que têm um risco aumentado de expansão do hematoma. Nós publicamos esse estudo aqui junto com o grupo lá da Harvard, quando eu estava lá no meu pós-doc. Nós conseguimos identificar marcadores na tomografia sem contraste que revelam um risco maior de expansão desse hematoma. Então, vejam vocês aqui a presença de irregularidades na intimidade do hematoma, com hipodensidade na intimidade do hematoma, né? Essas irregularidades, hematomas irregulares e com hipodensidades e heterogêneos têm um risco maior de expansão de subsequente, tá certo? Nas tomografias subsequentes. Isso subsequentemente foi descrito por outros colegas e ganhou apelidos aí de sinais específicos, como sinal do redemoinho, swirl sign, sinal do buraco negro, né? Sinal hipodensidade da hipodensidade, sinal da ilha, né? Sinal blend sign, sinal da mistura de hematoma, sinal da ilha. Todos esses são sinais de um risco subsequente de expansão do hematoma na tomo sem contraste, tá? Além disso, é possível muitas vezes na tomo com contraste, nas fases mais, aquisição mais tardia, um pouco mais venosa, é possível, muitas vezes, avaliar e perceber extravasamento de contraste na intimidade do hematoma, o que a gente chama de spot sign. Então, esse também é um marcador de risco de expansão subsequente do hematoma. Na verdade, o que você está vendo aqui você está flagrando o extravasamento ativo de contraste na intimidade do hematoma, tá certo? E como é que eu vou tratar esse paciente? Então, felizmente, hoje em dia já existem algumas estratégias que foram identificadas como estratégias prioritárias que podem
melhorar a evolução clínica e diminuir o risco de mortalidade e deterioração neurológica nos pacientes com AVC hemorrágico, né? A primeira delas é a internação do paciente com AVC hemorrágico em unidades de terapia intensiva neurológica ou em unidades de AVC, tá? Então, o paciente com AVC hemorrágico que interna em terapia intensiva neurológica em unidade de AVC, ele tem melhor evolução clínica do que aquele paciente com AVC hemorrágico que interna numa terapia intensiva comum ou numa unidade de enfermaria comum, tá? Por quê, gente? Por causa da abordagem multidisciplinar. Essa abordagem multidisciplinar feita pelo neurologista, pelo enfermeiro, né, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, junto com a equipe da neurocirurgia, da terapia intensiva e da neuroradiologia intervencionista, essa equipe multidisciplinar, através da aplicação de protocolos padronizados, né, permite que o paciente tenha menos complicações. E é possível antecipar essas complicações e tratar precocemente essas complicações, né? Quais são essas complicações? Ora, hiperglicemia e hipoglicemia, que são deletérias ao cérebro lesado, né? A hipertermia, que aumenta a demanda metabólica, aumenta a lesão cerebral. Pesquisar ativamente disfagia e evitar a aspiração, porque a pneumonia aspirativa é uma das principais causas de morte no paciente com AVC, né? Controlar as arritmias cardíacas, a isquemia miocárdica, miocardiopatias que podem acontecer no contexto da hiperatividade simpática, no AVC hemorrágico, né? Medidas anti-escara, mobilização precoce, logo que possível, né? Lembrar que nas primeiras 24, 48 horas a gente evita mobilizar o paciente por causa do aumento da pressão intracraniana, adequação nutricional e reabilitação precoce. Então, esses cuidados, né, previnem complicações e o cuidado multidisciplinar na fase aguda, em terapia intensiva neurológica ou em unidade de AVC, melhora a evolução clínica dos pacientes com AVC hemorrágico, né? Um outro ponto importante é o controle pressórico agressivo, né? Então, diferentemente do AVC isquêmico, que a gente tende a ser mais permissivo na pressão, deixar a pressão autorregular, né? Muitas vezes só vamos baixar a pressão no AVC isquêmico se o paciente, por exemplo, vai receber trombolítico, ou então se ele está com lesão de órgão-alvo, né? Com edema agudo de pulmão, com infarto do miocárdio. Aqui no AVC hemorrágico, não, a gente é mais agressivo, e um dos estudos que mostrou isso foi o estudo Interact 2. Esse estudo randomizou pacientes com AVC hemorrágico agudo, nas primeiras 6 horas, para uma meta de controle de pressão sistólica abaixo de 140, próximo de 140, versus o que a diretriz recomendava, que era uma sistólica próxima de 180. E o estudo mostrou que, primeiro, foi seguro controlar a pressão na fase aguda, mantendo uma sistólica na primeira hora próximo de 140, e, além disso, houve uma tendência clara ao melhor desfecho clínico nos pacientes tratados com esse tratamento intensivo de controle pressórico. O benefício é pequeno, mas ele é consistente ao longo de toda a escala de Rankin modificada, que é a escala de incapacidade funcional dos pacientes com AVC hemorrágico, né? Vejam que a escala de Rankin, o 0, aqui é o paciente que está sem sequelas, e o 6 é o paciente que evolui para óbito. Quanto mais escuro, mais grave está o paciente. Vejam vocês que o grupo que teve um tratamento intensivo teve uma distribuição mais favorável da escala de Rankin modificada comparado com o grupo que teve o tratamento com uma pressão mais permissiva, hipertensão mais permissiva, certo? Então, atualmente, as diretrizes internacionais recomendam a gente deve, na primeira hora, manter essa histórica controlada próximo de 140, né? Também não deve evitar fazer hipotensão. Pressão abaixo de 120, ela é deletéria para os pacientes, mas uma pressão sistólica próxima de 130 a 140 é o alvo para esses pacientes com AVC hemorrágico na fase aguda, tá? A gente recentemente teve a chance de participar de uma meta-análise, né? Esse estudo Interact, que foi uma meta-análise dos estudos Interact, todos os estudos de controle pressórico na fase aguda do AVC hemorrágico. E esses estudos, em conjunto, mostraram, primeiro, que confirmaram os efeitos que tinham sido vistos no Interact 2, né? O controle agressivo da pressão sistólica, com a sistólica próxima de 140 nas primeiras horas, melhora a evolução dos pacientes com AVC hemorrágico. E, além disso, esse estudo mostrou, a meta-análise conseguiu demonstrar que quanto mais rápido eu controlo a pressão, melhor a evolução clínica dos pacientes com AVC hemorrágico, melhor o crescimento do hematoma, menor o crescimento do hematoma e melhor a evolução clínica. Então, a gente tem agora um porta-agulha para tratar essa pressão o mais rápido possível, para controlar essa pressão e evitar a expansão do hematoma e deterioração neurológica nos pacientes com AVC hemorrágico, né? Com uma meta aí de sistólica próximo de 140. Lembrar que não é só com medicações que a gente pode fazer isso. Então é importante, a gente dispõe no Brasil de medicações, a gente não tem no Brasil nicardipina e labetalol, que é usado nos Estados Unidos e na Europa. O que a gente dispõe aqui no Brasil geralmente é nitroprusiato, endovenoso, infusão contínua,
né? Ou metoprolol, ou o esmolol, na verdade, em infusão contínua, e a hidralazina, tá? Mas lembrar que a gente precisa também lembrar de outras condições que podem levar à hipertensão refratária na fase aguda, como bexigoma, né? Dor, desconforto respiratório. Então, essas condições também podem alterar a pressão arterial na fase aguda do AVC hemorrágico, tá? Precisa estar atento a essas condições. O outro aspecto importante, além de controlar a pressão, é reverter qualquer coagulopatia. Então, até 20% dos pacientes com AVC hemorrágico têm o sangramento na vigência de anticoagulação oral. E, obviamente, que o paciente que está sangrando na cabeça e está anticoagulado tem um risco maior de expansão do hematoma e deterioração neurológica, né? Se o paciente tem uma hemorragia cerebral relacionada e está em uso de antiplaquetário, né, havia dúvida se era necessário fazer transfusão de plaqueta de rotina para esses pacientes. O estudo PET não mostrou benefício, mostrou até um certo malefício da transfusão de plaqueta de rotina para pacientes com AVC hemorrágico em uso de antiplaquetários. E atualmente a restrição à transfusão de plaquetas só é restrita aos pacientes que estão com hemorragia cerebral em uso de antiplaquetários e que vão direto para o centro cirúrgico. Então, pelo menos um estudo na China mostrou benefício, mostrou menos sangramento durante o procedimento neurocirúrgico nos pacientes que receberam transfusão de plaqueta. Mas essa ainda é uma indicação ainda de nível de evidência intermediário 2B, tá? Se o paciente está em uso de antagonista da vitamina K, né, como a varfarina, e está com o INR alargado, é preciso corrigir rapidamente essa coagulopatia, reverter essa anticoagulação e corrigir o INR o mais rápido possível, né? Isso pode ser feito com plasma fresco congelado ou repondo concentrado dos fatores da coagulação que estão faltando, que são os fatores 2, 7, 9 e 10, que são os fatores vitamina K dependentes da coagulação, né? Então, o ideal, os estudos que compararam o uso de concentrado de complexo protrombínico, desses quatro fatores, 2, 7, 9 e 10, com plasma fresco congelado, mostraram que o complexo protrombínico consegue reverter muito mais rapidamente a coagulopatia do que o plasma fresco congelado. Então, em geral, a prioridade é reverter a coagulopatia dos antagonistas de vitamina K com o complexo protrombínico, tá? Ele é mais caro, mas ele é mais rápido e também não dá sobrecarga hídrica que acontece com o plasma, tá? Se o paciente está em uso de heparina plena, você pode fazer sulfato de protamina. Se o paciente está em uso de antagonista de vitamina K, você vai dar prioridade ao complexo protrombínico. Se o paciente está em uso de DOAC, como a dabigatrana, você pode fazer o antagonista, que é o anticorpo monoclonal, que bloqueia a dabigatrana, que é o idarucizumab, ele está disponível no mercado brasileiro. Infelizmente, para os demais DOACs, né, os antagonistas do fator 10, não existe ainda um antídoto disponível no mercado nacional. Muitas vezes o que a gente tem feito nesses casos é usar complexo protrombina, tá? Bem, um estudo muito interessante também, que foi importante e que a gente teve o prazer de participar e trouxe aqui para o Brasil, foi o estudo Interact 3. Esse estudo, ele testou um conjunto de intervenções chamado Bundle of Care, para tratar o paciente com AVC hemorrágico com a mesma prioridade do paciente com AVC isquêmico. Então, o objetivo era, e se eu tratar o paciente com AVC hemorrágico com as mesmas metas agressivas de controle de tempo porta-agulha para o controle da pressão arterial, da glicemia, da temperatura, reversão rápida da coagulopatia, né? É, tratando esse paciente com a mesma prioridade do AVC hemorrágico, do AVC isquêmico. Será que isso melhora a evolução do paciente com AVC hemorrágico? Então, foi um Stepped Wedge Cluster Randomized Trial, né? Então, os hospitais, nesses foram hospitais, 110 hospitais no mundo. Eles começavam, todos os hospitais, tratando a AVC hemorrágico dentro do seu protocolo usual, e a gente avaliava e media os desfechos clínicos. E, em algum momento, os hospitais sofriam intervenção cultural aí para tratar o AVC hemorrágico de forma mais agressiva, com metas de controle para pressão, tempo para controle da pressão, tempo para manter a glicemia abaixo de 140 para o não diabético e 180 para o diabético, né? Reverter rapidamente a coagulopatia com complexo protrombínico, né? Nos pacientes com antagonista de vitamina K, controlar a pressão sistólica em até uma hora, mantendo a sistólica abaixo de 140 em até uma hora com infusão endovenosa contínua, evitar hiperglicemia e hipertermia. Bem, e o estudo mostrou claramente que os hospitais que trataram os pacientes, depois que os hospitais começaram a tratar os pacientes com AVC hemorrágico, com essa emergência, com essas metas mais agressivas de controle da temperatura, da pressão, da glicemia e da reversão da coagulopatia, isso melhorou a evolução clínica dos pacientes com AVC hemorrágico. Então, esse estudo foi positivo, o Bundle of Care levou a melhor evolução clínica dos pacientes com AVC hemorrágico, menor mortalidade e tempo de internação
dos pacientes com AVC hemorrágico, né? Queria destacar aqui que o estudo acabou sendo positivo, principalmente por causa do Brasil e da participação brasileira e da América Latina. Vejam vocês que se o estudo tivesse ficado só na China e na Ásia, ele não tinha sido, tinha sido neutro, né? Provavelmente porque esses hospitais da Ásia já tinham participado do Interact 1 e 2 e já estavam tratando os pacientes com AVC hemorrágico com protocolos agressivos, né? Já no Brasil e na América Latina, não. A gente costumava ser mais lento no tratamento dos pacientes com AVC hemorrágico, muitas vezes delegando a neurocirurgia, a conduta do paciente com AVC hemorrágico. E aqui não. Depois da intervenção, o paciente com AVC hemorrágico fica com a neurologia, mas com metas agressivas de tratamento, e isso levou a melhor evolução clínica dos pacientes. Então, daí a importância da participação brasileira e da América Latina nesse estudo, que levou o estudo a ser positivo, né? E finalmente, gente, nós agora finalmente temos agora uma intervenção cirúrgica com nível de evidência capaz de reduzir incapacidade funcional e mortalidade nos pacientes com AVC hemorrágico. Então, por muito tempo, a cirurgia aberta, né, de cranectomia aberta para drenagem do hematoma aberta era utilizada, mas os estudos eram controversos, né? Sobre o benefício dessa estratégia, e essa intervenção mais recente, chamada de evacuação cirúrgica minimamente invasiva, na verdade, ao invés de abrir toda a cabeça do paciente com craniotomia ampla, é feito um pequeno orifício e esse hematoma é drenado com o mínimo trauma craniano, só através de um procedimento endoscópio, né, por estereotaxia. Esse hematoma é drenado, aspirado e drenado por um endoscópio, e com mínimo trauma craniano. Isso levou a uma melhor evolução clínica, e o estudo Enrich mostrou que pacientes com hematoma entre 30 e 80 ml, né, abordados aí nas primeiras 24 horas com adrenais, sobretudo os pacientes com hematoma lobares, né, que não estavam em coma ainda, tiveram melhor evolução clínica, né, então melhor benefício clínico dos pacientes abordados com essa técnica neurocirúrgica, tá? O benefício foi maior em pacientes com hematomas lobares do que nos hematomas profundos, né? E, mais recentemente, pelo menos um estudo demonstrou benefício em fazer craniectomia descompressiva para aliviar a hipertensão intracraniana em pacientes com hematoma profundo, tá? Então, isso ainda é um campo que está em desenvolvimento. Estamos ainda esperando os resultados de estudos confirmatórios, e em breve a gente vai ter aí mais técnicas neurocirúrgicas capazes de melhorar a evolução clínica dos pacientes com AVC hemorrágico, né? Então, finalmente, eu queria destacar que a gente finalmente agora tem intervenções que são prioritárias e que têm bom nível de evidência, né, nível 1 de evidência, alto nível de evidência para melhor evolução clínica dos pacientes com AVC hemorrágico, sobretudo entre elas a internação em unidade de AVC ou terapia intensiva neurológica, o controle agressivo e rigoroso da pressão arterial na primeira hora, né, mantendo a sistólica próximo de 140, evitando a febre, evitando a hipertermia, controle agressivo da glicemia, reversão rápida da anticoagulação e evacuação cirúrgica minimamente invasiva. Essas intervenções melhoram a evolução dos pacientes com AVC hemorrágico em hospitais preparados, hospitais treinados com protocolos assistenciais. Então, isso melhora a evolução clínica dos nossos pacientes com AVC hemorrágico. Tá ok? Muito obrigado a todos.